Hoje o nosso tema é estado mental, mais uma lição que nos é oferecida pelo Espírito Emmanuel, constante deste livro, Ceifa de Luz. Como sempre, Emmanuel faz essa exposição fundamentado numa passagem dos Evangelhos ou nas cartas de Paulo, como nesse caso. Na lição de hoje, ele se baseia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Uma frase bastante importante. Ele está aqui dizendo para todos nós a necessidade que todos temos de nos renovarmos através do nosso sentido, da observação das coisas, a atitude nossa diante das diversas situações que nós vivemos. Nós temos que apurar os nossos sentidos através da educação, do conhecimento, da iluminação das nossas consciências, até porque o sentido nosso é a nossa própria consciência, é ter sentido das coisas. E se nós não educarmos os nossos sentidos, certamente nós teremos uma percepção equivocada a respeito da vida. Nós não teremos assim uma compreensão real dos objetivos da vida. Então, Emmanuel, ele começa dizendo que todos nós, logicamente, a gente sempre repete isso, ao reencarnarmos, nós trazemos compromissos de experiências anteriores, de reencarnações anteriores. Compromissos esses que são tanto negativos como positivos, não é? Os positivos, a gente sempre repete aqui, os positivos, esses compromissos nós, cada um de nós, darmos continuidade na nova reencarnação, continuidade às nossas propostas anteriores, aos nossos projetos de crescimento anteriores, aquilo que a gente está trabalhando para construir dentro do nosso próprio foro íntimo e no nosso relacionamento com os espíritos com os quais nós temos compromissos, espíritos que formam as famílias, tanto pelos laços espirituais como pelos laços carnais. Nós temos compromissos e responsabilidades também sobre nossas atitudes equivocadas no passado, onde nós temos que aproveitar a nova reencarnação justamente para corrigir imperfeições, refazer experiências equivocadas do passado. Então, certamente, quando a gente reencarna, a gente traz uma carga de experiências, não é? E de necessidades a cumprir. Certamente, antes de reencarnarmos, nos ensinaram os espíritos, a gente faz uma programação necessária, inclusive com a ajuda de espíritos mais evoluídos do que nós, que nos ajudam a fazer uma programação razoável, para que quando reencarnarmos, nós possamos aproveitar a reencarnação ao máximo, para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. E é óbvio que muitas vezes a gente reencarna em situações não tão fáceis, ou vamos dizer assim, não é? Mais difíceis. Quantas vezes na nossa nova reencarnação a gente atravessa situações de provações e privações? Já nos diz Emmanuel, provações e privações. Provações todos nós temos porque somos alunos. Todo aluno tem que fazer prova, não é verdade? Então, ao reencarnarmos, nós somos alunos que estamos em mais um ano letivo na escola. Então, a gente tem que fazer prova para ver se a gente está aprendendo as lições. A gente tem que fazer experiências
Quando o Espiritismo nos diz que este planeta é um planeta de provas e expiações, é porque realmente expiar aqui significa a gente alijar de nós as cargas negativas, os nossos erros, as nossas experiências equivocadas, as nossas imperfeições, alijar de nós as nossas ignorâncias, não é? E ao mesmo tempo fazer provas para ver se nós realmente estamos capacitados a dar um passo à frente, a seguir adiante. Então, esta é a finalidade principal de nós reencarnarmos, é a melhoria contínua e ao mesmo tempo darmos a nossa cota de colaboração para a melhoria da sociedade em que vivemos. Provavelmente, ao reencarnarmos, nós não teremos um grupo familiar tão unido assim, não é? Quanto a gente gostaria que fosse. Todos nós aqui sabemos que nas nossas famílias nós temos dificuldades, temos lutas, porque os espíritos ali que estão agregados, ali formando a família, cada um tem uma história, cada um tem uma idade espiritual, cada um tem um grau de conhecimento, de maturidade, de experiências, né? Então nós somos diferentes nesse sentido. Então, quantas vezes no próprio grupo familiar existem aqueles familiares que não se entendem e que, de uma certa maneira, mesmo que sejam pequenas discussões, ou às vezes até grandes discussões, espíritos muitas vezes se digladiam dentro da própria família, acontecendo coisas horríveis que a gente sabe, né? Todos nós temos conhecimento disso, por falta ainda de maturidade espiritual, por falta de educação, de equilíbrio emocional, né? Por isso que o tema desta noite está falando do estado mental. Se nós não estamos com o nosso estado mental equilibrado, a gente pode realmente colocar a perder a possibilidade de evoluir, né? A possibilidade que a lei do universo nos coloca para a gente poder evoluir. Então, nem sempre nós temos os nossos entes queridos dentro da família afinizados com aquilo que gostaríamos. Isso é praticamente 100%. Em todas as famílias nós temos essas diferenças. Mas aí que está a oportunidade de nós aprendermos a lei do amor, não é? A lei da compreensão. Quantas vezes nós temos que ter indulgência, paciência, temos que desenvolver essas possibilidades, não é? Nós também, na nossa profissão, por exemplo, no nosso campo profissional, quantas vezes a gente não tem uma profissão que gostaria de ter, e às vezes a gente se vê obrigado a exercer uma certa profissão que não se harmoniza muito com a gente, mas é o que a gente tem que fazer, porque nós estamos na vida material, reencarnados, nós temos que ir em busca do pão material, nós temos que trabalhar, né? Nós temos que ganhar o nosso salário para sustentar as nossas famílias, não é? Então, materialmente falando, nós temos que ir à luta, e muitas vezes nós temos que enfrentar profissões que nem sempre são aquelas que nos agradam. Então são contrariedades que nós temos ao estar reencarnados. Na situação social, na convivência social no dia a dia, quantas vezes nessa labuta diária, nesse corre-corre da vida, hoje, principalmente nos dias atuais, nós vivemos dias de muita correria, de muita tribulação, todos nós dizemos que não temos tempo mais para nada, né? Às vezes a gente não tem tempo nem para conversar pessoalmente com as pessoas. E quantas vezes, por falta realmente da nossa melhoria no sentido de educação, de equilíbrio emocional, quantas vezes a gente também acaba sendo grosseiros, quantas vezes nós acabamos sendo mal educados no trato com o nosso semelhante. Quantas vezes, vamos citar apenas um exemplo, mas são muitos, vamos
Vamos citar apenas no corre-corre do trânsito hoje, por exemplo. Não é? Na loucura que é um trânsito hoje. Quantas pessoas xingam-se umas às outras, não é? E por causa da correria. Todos se acham certos, o outro sempre está errado. Então, é uma oportunidade de nós desenvolvermos a paciência. Que particularmente eu entendo que desenvolver a paciência é uma das mais difíceis. Todas são difíceis, né? Mas todos os valores éticos e morais, eles são fruto de esforço pessoal para que a gente possa conquistar. Esses valores não caem de graça do céu através de uma reza. Não cai de graça. Todos os valores éticos e morais e intelectuais nós temos que buscar. Nós temos que correr atrás para conquistar. Então, veja que quando nós falamos aí da família, da profissão, agora estamos falando da área social, todas elas são oportunidades para a gente exercitar, para a gente aferir até que ponto a gente está aprendendo lições. São as provas que o aluno está fazendo. Então, quando nós estamos irritadíssimos no nosso dia a dia e alguém nos contraria, se a gente não tiver equilíbrio, a gente revida. A gente não age, a gente reage. E a gente acaba falando o que não deve, em momentos de desequilíbrio, porque o nosso estado mental naquele momento não está harmonizado com as leis universais, não está equilibrado. E obstáculos de ordem econômica. Vamos falar dinheiro, que muitas vezes faltam para muitas famílias, quando nós passamos dificuldades. Como a gente disse no início, que o Emmanuel cita, provações e privações. Às vezes a gente tem privações, nos falta, e a gente tem que correr atrás, numa luta. Então são lições para a gente aprender a respeitar, né, os limites, para a gente não desperdiçar os valores. Quantas vezes a gente desperdiça as coisas? Mas, quando a gente tem essa privação, você aprende a valorizar o pouco que tem. O próprio Paulo de Tarso diz numa de suas passagens que ele aprendeu a viver com o pouco que tinha. Com o pouco que ele tem, ele aprendeu a viver, que não precisava dos excessos. Não é? São lições que a gente aprende. Então, até o nosso próprio corpo físico. Porque ao reencarnarmos, o espírito adquire um corpo físico. Todos nós sabemos aqui, os nossos corpos aqui, eles pertencem ao chão do planeta. Os nossos corpos físicos aqui, eles são construídos com a matéria do chão do planeta. Não é? São elementos que o espírito aglutina em torno de si, não é? E compõe um corpo físico. E o espírito como que uma roupa, como se fosse uma roupa, o espírito veste esse corpo físico para uma experiência, para mais uma experiência aqui na Terra. Então todos nós aqui somos espíritos imortais que detemos temporariamente esses corpos nossos aqui. São ferramentas de trabalho que nós temos, mas diz a lição que às vezes a gente reencarna no corpo com deficiências, com dificuldades, com doenças, não é? Então, está dizendo a lição que às vezes nós não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica. Muitas vezes a gente tem estrutura psicológica, quer agir, quer fazer alguma coisa e o nosso corpo não permite. O nosso corpo ainda não está à altura das nossas necessidades e da nossa vontade, mas também é uma provação. E aí entra aquela questão ampla para se discutir, não é? Uma questão ampla para se discutir que a gente não pode nunca dizer que é uma regra fixa, porque tudo é relativo. Nos dizem os espíritos na codificação que quando nós reencarnamos em corpos
deficientes, é porque são anomalias que nós criamos em reencarnações passadas, que nós agredimos o nosso corpo físico em reencarnações passadas, e aquelas mazelas ficaram impregnadas no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral. E quando nós reencarnamos, aquele magnetismo presente no nosso perispírito vai influenciar a formação do novo corpo na nova reencarnação. É uma possibilidade, sim, porque o nosso campo mental vai influenciar a formação biológica do nosso novo corpo. É uma possibilidade, mas nós não podemos, porque muitas vezes a gente derrapa para uma interpretação única, que você está pagando dívida, que você está pagando, que você pecou lá atrás, você está sendo castigado agora com esse corpo defeituoso. Então a gente não pode interpretar dessa forma, porque ao reencarnar o espírito também está sujeito às anomalias do mundo material, às deficiências da matéria. E no mundo físico nós temos as vicissitudes da vida terrena. Ao reencarnarmos, nós estamos sujeitos a tudo que acontece no nosso planeta, às condições do nosso planeta Terra. Então nós temos que analisar que às vezes a gente não tem aquele corpo perfeito para executar aquilo que gostaríamos, mas todos nós aqui já vimos na mídia, a mídia circula muito isso e mostra pessoas que não têm braços, que não têm pernas e que fazem tantas coisas e que se reinventam na vida e dão lição para as pessoas que têm o corpo perfeito. Todos nós aqui já vimos isso. A gente vê isso muito. Pintores, né? Que pintam assim com a boca. Aquelas pessoas que não têm braço. Basta nós vermos o Stephen Hawking, um dos maiores físicos, né? Que desencarnou recentemente, que vivia lá com aquela atrofia muscular, tudo naquela cadeira, e que se comunicava através do computador, e um cérebro brilhante daquele. Então ele venceu as dificuldades do seu corpo físico, era o corpo físico dele, mas ele é um espírito iluminado, não é? Então, indiscutivelmente, diz Emmanuel, indiscutivelmente, nem sempre nós conseguimos eleger as ocorrências na vida, né, que nos favoreçam os melhores desejos nossos, né? Mas nós podemos, em qualquer posição que estivermos, escolher o nosso estado mental. Às vezes a gente não pode escolher todas aquelas situações ali anteriores que a gente relatou. Às vezes a gente não pode escolher. Gostaria, mas não pode escolher. Por força das circunstâncias, as mais diversas. Mas nós podemos sim escolher o nosso estado mental. A nossa atitude diante daquelas diversas situações que nós vimos. Isso nós podemos fazer. A gente pode escolher como é que eu vou reagir diante das dificuldades da vida. De uma forma negativa? De uma forma onde nós só reclamamos? Ou de uma forma elevada, de uma forma positiva, uma forma otimista? Que eu vou vencer, eu tenho a capacidade, eu posso fazer, dentro dos meus limites eu posso fazer. Então, quando a gente muda esse estado mental nosso de uma forma otimista diante das dificuldades, a gente aceita essas situações adversas todas como lições, como oportunidades de evoluir, ferramentas de trabalho, ferramentas evolutivas que a gente sempre repete aqui, já falei várias vezes, né, baseado num autor que a gente estudou, a gente reza, né? A gente reza para que Deus tire todas essas dificuldades do nosso caminho, livra-nos do mal. A gente reza para tirar todas essas dificuldades da vida da gente. A gente quer trocar esta ferramenta evolutiva pelo alívio imediato. A gente quer se aliviar das dores, das dificuldades, e quem não quer? Todos nós queremos, não é? Mas se a gente tiver perseverança, se a gente tiver confiança nas leis do universo, a gente vai aproveitar essas oportunidades para desenvolver aptidões as mais diversas. A gente pode, conforme diz Emmanuel, escolher o nosso estado mental justo para aceitar essas situações
com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem, como diz Emmanuel. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a perfeição da lei universal nos concede a possibilidade do trabalho. E esse trabalho ser-nos-á possível nos ajudar para que a lei nos ajude. Tem uma frase, não é? No sentido evangélico, religioso, que diz o seguinte: trabalha que o céu te ajudará. Trabalha. O céu aqui é uma representatividade das leis universais, que já estão nas nossas consciências, esperando para que esse trabalho faça com que essas leis se desenvolvam, que elas se aclarem em nossas mentes. Então, a lei do universo nos concede a bênção do trabalho, que é tão bom a gente poder trabalhar. Como é bom! Isso eu falo para mim mesmo, eu sempre repito isso. Como é bom a bênção do trabalho. Porque às vezes a gente reclama mesmo. Nós somos reclamões, não é? Às vezes a gente está nessa luta aí, você reclama. Mas ao mesmo tempo, a consciência já cobra imediatamente. Não reclame. Ou como diz uma lição outra do Emmanuel, reclamar menos. Reclamar menos. Porque há certas reclamações que são procedentes, que são justas. Mas muitas vezes a gente descamba para o lado da reclamação contínua, aquela reclamação persistente, que a gente se torna um reclamão doentio. A gente reclama de tudo, não é? E a gente se torna uma pessoa amarga, negativa, que não vê nada de positivo na vida. Então, às vezes, eu digo assim, puxa, mas se está difícil, mas a gente tem a bênção do trabalho. Puxa, a bênção do trabalho ajuda a ter que a lei do universo conspira a teu favor. A lei do universo, ela está predisposta a te impulsionar ao progresso. Mas temos que fazer a nossa contrapartida. A lei já está disponível, já está disponível a todos, sem exceção. Mas depende do nosso esforço pessoal. Ir ao encontro da lei. Trabalhar, não é? Abreviando, dessa forma, abreviando qualquer período de prova. Ora, se nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, mas dependendo do nosso mérito, do nosso trabalho, da nossa busca, a gente pode abreviar esse período de prova. Abreviar as nossas provas, suavizar as nossas provas. Sublimando a nossa existência, acendendo a luz inapagável no próprio Espírito. Quando Jesus dizia, vós sois luzes, acenda a tua luz, brilha a tua luz, compete a você brilhar a tua luz, seja feita a tua vontade, vá, lute, busque, melhore o teu estado mental. O que o Espiritismo pede de nós? Estudar, Espírito da Verdade já nos recomenda a instrução. Instruí-vos, após amai-vos uns aos outros, que é o primeiro mandamento, instruí-vos. Buscai a instrução, buscai o conhecimento superior. E esse conhecimento não quer dizer simplesmente você pegar um livro religioso e ficar ali, é só ali. Não, esse conhecimento de que o Espírito da Verdade fala, é um conhecimento amplo, não só religioso, que as religiões procuram trabalhar a ética e a moral, os valores de família, que são muito importantes a gente, mas não só isso. O Espírito deve buscar conhecimento geral para a sua iluminação, para que ele tenha maior discernimento das coisas, para que o Espírito tenha maior autonomia diante da vida, para que ele busque a sua autonomia, para que ele deixe a dependência religiosa e passe a ser autônomo na sua vida. Porque muitas vezes nós, na nossa incompreensão, no nosso estado mental ainda, a gente acha que tem que ser submisso, a gente tem que só louvar e pedir e não fazer esforço.
O maná não vai cair do céu de graça, a gente tem que se esforçar. O que vale diante da lei do universo é o mérito pessoal, é o esforço próprio. Cada um conquista por si mesmo. Todos os grandes líderes que passaram pela humanidade em todas as épocas e que deram a sua contribuição para a melhoria da humanidade, todos eles foram à luta. Muitos foram taxados de heréticos. Muitos foram, mas a humanidade, de uma forma geral, evoluiu mais através daqueles que foram taxados de heréticos. Então, que nós possamos mudar sempre para melhor o nosso estado mental, prestar atenção no nosso estado mental. Qual é a nossa atitude diante das diversas situações que estão acontecendo nas nossas vidas? Isso depende de nós. Muita paz a todos.